constrói uma casa, a fim de albergar os filhos muito queridos, que também é uma escola, um hospital, um presídio, conforme nossa opção de vida. Mas, sempre, a intenção do Pai Celestial e do Sublime Governador é de que a construção seja uma casa, no sentido mais amoroso da palavra. Graças. Certa feita Chico Xavier estava caminhando pelo quintal da sua casa, sentindo na alma uma angústia muito grande, quando, então, lhe aconteceu uma situação surpreendente. Começou a ouvir, pela acústica espiritual, os sons inarticulados da terra. A partir daí nunca mais a angústia o atingiu, porque entendeu não estar sozinho. Para quem já atingiu um grau de amor universal como Chico Xavier e Francisco de Assis, a percepção da presença de todas as criaturas de Deus ao seu redor, vibrando e permutando energia, umas sustentando as outras, nunca existe solidão, depressão, tristeza intransponível, ódio, aversão, frieza moral e, portanto, razão para pensamentos, sentimentos e atitudes negativas. Veja-se porque se afirma que há vida em todos os pontos do universo, tudo tem vida, tudo vibra, tudo irradia energia, tudo se comunica, tudo é importante para merecer atenção, contanto que se tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. É necessário abrir o coração e a mente para a criação, a qual transmite a voz de Deus para cada alma. Deus se comunica com umas criaturas através das outras, porque Ele, como bom pai, quer que uns filhos valorizem os outros. A parábola do servo infiel mostra claramente isso. Ouvir os sons inarticulados da terra, nonilhões ou mais de moléculas, que, na verdade, são conjuntos de átomos, que nada mais são que energia pulsante, vibrante, tudo isso emite sons perceptíveis para os espíritos superiores, que interagem com essas energias vivas. Jesus disse: Vós sois deuses, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais ainda. Procuremos conhecer a Mãe Natureza e, gradativamente, penetraremos, com a percepção espiritual, essas correntes invisíveis de energia e interagiremos com elas. 2.4.2 Água. Sem necessidade de repetir que a maior parte da superfície terrestre é coberta pela água dos oceanos e que cerca de 65% do corpo humano é composto de água, é ela mais importante para a vida dos seres humanos que o próprio ar, pois que já habitamos o seio dos oceanos, onde respirávamos a água. A vida dos seres terrestres começou no seio dos oceanos, como se sabe. A importância da água é vital. Sua simbologia é valorizada desde tempos imemoriais, inclusive podendo-se destacar o próprio batismo de Jesus com água. Tanto quanto a energia que se irradia dos elementos sólidos do solo, a potência energética que pode ser veiculada pela água é incalculável. Jesus poderia ter simplesmente pego um pouco de terra e esfregado nos olhos do cego, para curá-lo, mas acrescentou a água contida na sua saliva. Outras considerações teceremos adiante sobre a água, a qual existe, inclusive, no mundo espiritual, conforme se pode ver no livro Nosso Lar, de André Luiz. Aprendamos a utilizar a água com conhecimento do que ela representa e não como um mero líquido para ser ingerido nos momentos de sede, para lavar os objetos ou o próprio corpo e outras finalidades puramente materiais. No meio espírita utiliza-se a água fluidificada como potente meio de cura, o que, por si só, já é um indicativo do quanto ela é importante. Conhecer os variados recursos da água representa o estudo de uma vida inteira e, assim mesmo, chega-se à mesma conclusão de Sócrates: só sei que nada sei. Porque existem as correntes marítimas. O que as provoca? Qual sua utilidade? Nada no planeta é inútil e, quando lemos as informações de Manuel sobre a formação da Terra, podemos ter certeza de que tudo foi planejado nos mínimos detalhes. Por isso, devemos agradecer pelas benesses da vida como encarnados, sejam quais forem as condições externas em que vivamos,
pois só de alguém estar encarnado já tem por que agradecer. A fila dos candidatos à reencarnação é grande, sabendo-os que o número de desencarnados é cerca de 10 vezes maior que a dos encarnados. Pensemos, também, que, por trás dos fenômenos da natureza, há trabalhadores invisíveis dos mais variados graus evolutivos e que tais fenômenos não se processam ao acaso, aleatoriamente. Respeitemos, portanto, a natureza, pois ela segue os melhores e mais úteis referenciais. Apenas para fazermos um pouco de humor, lembremos a jocosa historieta de Monteiro Lobato intitulada O Reformador do Mundo, que, insatisfeito e arrogante, fez a abóbada nascer em árvores altas e acabou recebendo uma terrível pancada quando uma delas caiu em sua cabeça. Valorizemos a natureza como ela é e sigamos seus ciclos e, assim, viveremos felizes, como Sócrates ensinava. Graças. A bênção que a chuva representa é entendida por todos aqueles que rezam à sua espera, vitimados pela estiagem. Enquanto há quem se aborreça porque prefere um dia ensolarado a outros que dançam na chuva, rindo e cantando de alegria. Agradecer é preciso pela chuva que a espiritualidade superior providencia, inclusive utilizando o trabalho dos elementais, pois as chuvas representam o trabalho de seres especialistas e não mero fenômeno mecânico da natureza. Graças. Tanto quanto é necessário que haja guardas de trânsito e policiais nas ruas das nossas cidades, é preciso que os cursos da água tenham seus cuidadores, bem como todas as demais utilidades. Graças igualmente. André Luiz informa sobre a bênção que o banho representa para a limpeza da aura e não apenas para a higienização do corpo. Todavia, é importante a elevação do pensamento e do sentimento na hora de banhar-se, a fim de alcançarmos os melhores resultados em termos de benefícios. Há quem seja avesso ao banho, enquanto que há outros que se banham com a mente povoada de maus pensamentos e piores sentimentos. Esses todos podem estar se prejudicando seriamente, muito mais do que imaginam. Graças. 2.4.3 A. Falarmos no ar sem o vento é o mesmo que informarmos sobre a água sem as correntes, pois a estagnação gera prejuízos sérios, como o pântano é simplesmente a água parada, imóvel, que se deteriora e atrai miasmas e seres corruptores da saúde. Estar o mais possível em contato com o ar circulante é imprescindível para a saúde. Hoje em dia respira-se o ar das grandes cidades, cheio de fumaça tóxica invisível, mas que ingressa nas vias respiratórias e pouco se vai ao campo inspirar o ar puro e sádio das matas, cachoeiras, rios e montanhas. Saber viver é também ir atrás dos ambientes onde o ar é puro e o vento voa livre. Graças. O leitor desabituado com estas realidades nos imporá o qualificativo de sonhador, mas as correntes aéreas, como as correntes marítimas, seguem um traçado idealizadas pelos cientistas do mundo espiritual e funcionam sob o impulso de trabalhadores invisíveis dos mais variados graus de evolução. Graças. Agora, vamos tratar do ar de uma forma mais aprofundada, a fim de que os prezados leitores valorizem mais esse dom divino, que passa despercebido na vida da maioria dos encarnados. Raciocinemos juntos. Para os seres humanos, que são terrestres, fica parecendo estranho como possam viver os seres aquáticos, mas a verdade é que não há diferença essencial entre as vidas subaquática e aérea. O aparelho respiratório de uns e outros faz com que não haja dificuldade nenhuma. O mesmo se diga quanto à pressão que os corpos de uns e outros suportam. O sistema visual igualmente tem diferenças, que fazem com que a visão seja razoavelmente boa para uns e outros. Assim, vejamos que a água não dificulta a vida dos seres aquáticos, servindo, sobretudo, de alimento, tanto quanto o ar é o principal alimento dos seres terrestres. Assim, derrubado o preconceito contra os seres aquáticos, vejamos, por exemplo, que os seres humanos vivem, quando encarnado, movimentando-se no seio de uma massa de gases, que,
Na verdade, são apenas uma água mais diluída, apropriada à vida dos seres terrestres. Um tornado, por exemplo, um furacão ou uma simples brisa, mostram que o ar é compacto e não um vazio, um vácuo. Todavia, e aqui é que está o cerne da questão, essa massa de moléculas, átomos, energia ou qualquer nome que se dê a esse composto de nonilhões de estruturas, é viva, formada por um número incalculável de seres, criados por Deus, que só os encarnados somente não percebem porque seus 5 sentidos são insuficientes para tanto, porque são apenas um pouco mais aperfeiçoados que os dos seres aquáticos. Paremos um pouco aqui para assimilarmos essas afirmações. Sigamos novamente. Essa massa de vidas segue ao acaso ou obedece ao comando de seres encarregados de trabalhar nesse setor? A resposta está nas palavras de Divaldo Pereira Franco, que repetiremos aqui para não haver nenhuma dúvida a respeito. Os elementais. O material abaixo chegou ao nosso conhecimento por meio de uma correspondência do grupo Sociedades Secretas. É uma psicografia do excepcional médium kardecista baiano Divaldo Pereira Franco, a Torrente. Aliás, ao se falar em espiritismo no Brasil fala-se em Chico Xavier. Falou em Chico, falou em Divaldo. Falou em Divaldo, falou em Chico. Coisas da Terra de Mainha. Transcrito da revista Allan Kardec. Divaldo Franco responde sobre os elementais, fadas, duendes, gnomos, silfos, elfos, sátiros, etc. Existem os chamados espíritos elementais ou espíritos da natureza. Divaldo P. Franco, sim, existem os espíritos que contribuem em favor do desenvolvimento dos recursos da natureza. Em todas as épocas eles foram conhecidos, identificando-se através de nomenclatura variada, fazendo parte mitológica dos povos e tornando-se alguns deles deuses, que se faziam temer ou amar. Qual é o estágio evolutivo desses espíritos? DPF. Alguns são de elevada categoria e comandam os menos evoluídos, que se lhes submetem docilmente, elaborando em favor do progresso pessoal e geral, na condição de auxiliares daqueles que presidem aos fenômenos da natureza. Então eles são submetidos hierarquicamente a outra ordem mais elevada de espíritos. DPF, de acordo com o papel que desempenham, de maior ou menor inteligência, tornam-se responsáveis por inúmeros fenômenos ou contribuem para que os mesmos aconteçam. Os que se fixam nas ocorrências inferiores, mais materiais, são, portanto, pela própria atividade que desempenham, mais atrasados submetidos aos de grande elevação, que os comandam e orientam. Estes espíritos se apresentam com formas definidas, como, por exemplo, fadas, duendes, gnomos, silfos, elfos, sátiros, etc. DPF. Alguns deles, se não a grande maioria dos menos evoluídos, que ainda não tiveram reencarnações na Terra, apresentam-se, não raro, com formas especiais, pequena dimensão, o que deu origem aos diversos nomes nas sociedades mitológicas do passado. Acreditamos pessoalmente, por experiências mediúnicas, que alguns vivem o período intermediário entre as formas primitivas e hominais, preparando-se para futuras reencarnações humanas. Quer dizer que já passaram ou passam, como nós, espíritos humanos, por ciclos evolutivos, reencarnações. DPF. A reencarnação é lei da vida através de cujo processo o psiquismo adquire sabedoria e desvela o seu Deus interno. Na questão no 538 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec interroga: formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem os fenômenos da natureza? Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? E os benfeitores da humanidade responderam, que foram ou que serão. Algum dia serão ou já foram homens terrestres. DPF. Os mais elevados já viveram na Terra, onde desenvolveram grandes aptidões. Os outros, menos evoluídos,
reencarnar-se-ão na Terra ou outros mundos, após se desincumbirem de deveres que os credenciem moral e intelectualmente, avançando sempre, porque a perfeição é meta que a todos os seres está destinada. Os elementais são autóctones ou vieram de outros planetas. DPF. Pessoalmente acreditamos que um número imenso teve sua origem na Terra e outros vieram de diferentes mundos, a fim de contribuírem com o progresso do nosso planeta. Que tarefas executam? DPF. Inumeráveis. Protegem os vegetais, os animais, os homens. Contribuem para acontecimentos diversos, tempestades, chuvas, maremotos, terremotos. Interferindo nos fenômenos normais da natureza sob o comando dos engenheiros espirituais que operam em nome de Deus, que não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos, como responderam os venerandos guias a Kardec, na questão 536b do Livro dos Espíritos. Todos eles sabem manipular conscientemente os fluidos da natureza. DPF. Nem todos. Somente os condutores sabem o que fazem e para o que fazem, quando atuam nos elementos da natureza. Os mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto não suspeitando sequer que são instrumentos de Deus. Nós não os vemos normalmente. Isto significa que não se revestem de matéria densa. DPF. O conceito de matéria, na atualidade, é muito amplo. A sua invisibilidade aos olhos humanos, algum indivíduo, demonstra que sejam constituídos de maneira equivalente aos demais espíritos da criação. Encontram-se em determinada fase de desenvolvimento, que são perceptíveis somente aos médiuns, as pessoas de percepção especial, qual ocorre também com os espíritos nobres, que não são detectados por qualquer pessoa destituída de faculdade mediúnica. Qual é o habitat natural desses espíritos? DPF. A erraticidade, o mundo dos espíritos, pertencendo a uma classe própria e, portanto, vivendo em regiões compatíveis ao seu grau de evolução. Misturam-se aos homens e vivem, na grande maioria, na própria natureza, que lhes serve de espaço especial. Uma das grandes preocupações da humanidade, atualmente, é a preservação do equilíbrio ecológico. Qual a atitude ou providência que tomam quando a natureza é desrespeitada pelos homens? DPF. Quando na infância do desenvolvimento, susceptíveis às reações mais primitivas, tornam-se agressivos e revoltados. À medida que evoluem, fazem-se benignos e se apiedam dos adversários da vida em qualquer forma pela qual esta se expressa. Assim, inspiram a proteção à natureza, o desenvolvimento de recursos que a preservem, a sua utilização nobre em favor da vida em geral. Em suma, fazem pela natureza o que gostariam que cada qual fizesse por si mesmo. Pois bem, estando esses seres vivos, portanto, nossos irmãos, filhos do mesmo Pai, em contato permanente conosco, devemos continuar vivendo sem tomar conhecimento da inter-relação que existe entre nós e eles. É evidente que devemos aprender a conviver de forma mais consciente com eles, primeiramente, evitando o que tem acontecido de 2 séculos para cá, com a poluição aérea, consequência da industrialização. Em segundo lugar, procurando respeitar nesses seres nossos irmãos no sentido mais exato da palavra. É por isso que há pessoas, conscientizadas dessa irmandade, que, ao raiar dirigem a palavra, ou o pensamento, a essa massa de irmãozinhos em atitude de afeição e simpatia e, podem acreditar, recebem, em troca, a resposta, consistente em um estado de felicidade inexplicável, mas que é o resultado do dando que se recebe a que se referiu Jesus, pois não só os próprios serezinhos reagem aos estímulos que vêm de nós como também os espíritos mais e os menos evoluídos direcionam para nós vibrações de reconhecimento e afeto. Aí está a explicação para os benefícios do amor que muitas pessoas votam à natureza. Não se trata de nenhuma fantasia, mas da pura realidade,
que qualquer pessoa isenta de preconceitos pode verificar que se trata de uma faceta das leis divinas. Portanto, aprendamos a emitir pensamentos de amor ao ar, tanto quanto à água, que foi nosso meio ambiente quando ainda habitávamos o seio dos oceanos, a Mãe Terra, que é o nosso lar há muitos milênios e o será por outros tanto, enquanto que o fogo, símbolo de uma série de formas de energia, inclusive, a que emana do Sol, astro do dia, também deve ser objeto de pensamentos de gratidão e simpatia, que, em última instância, está sob o comando de espíritos superiores, chegando até Jesus, o sublime governador da Terra. Vejamos que tudo isso é importante. Trata-se da gratidão, decorrente do conhecimento da verdade, ou seja, das leis divinas. Lembremos-nos de que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Completemos: liberta da ignorância, dos defeitos morais, dos vícios, e nos irmana a todos os seres do universo e não apenas a meia dúzia de parentes, amigos e associados na nossa vida enquanto encarnados. Aprendamos o amor universal, que é universal mesmo, ou seja, encampa o universo e não apenas a cidade onde vivemos, os limites de um país, etc. etc. 2.4.4 Fogo. Qual a maior potência que conhecemos como representando o fogo que o próprio Sol, cuja energia espiritual percebemos como luz e calor, mas cuja essência é invisível e fecundante da nossa própria espiritualidade interior? E o calor que se irradia do interior da Terra, qual a explicação para esse quadro senão aquela relatada por Emmanuel no sentido de que o resfriamento do globo foi ocorrendo no curso dos evos, sendo certo que, um dia, completamente frio, estará inviabilizado para servir como morada para seres humanos com as características atuais? O fogo é, nada mais, nada menos, que a energia transformadora de um estado para outro quanto ao que se convencionou chamar de matéria, tanto quanto é pelo fogo das experiências vividas que o espírito primitivo se transforma no gênio e no santo. Pensemos no sentido figurado dessa expressão e sejamos agradecidos ao Pai, que, através dos orientadores espirituais, vão programando os testes pelos quais passaremos a fim de cumprir o que Jesus recomendou: sede perfeitos, como vosso Pai, que está nos céus, é perfeito. Graças. O fogo está associado também à ideia de destruição, que nada mais é que a transformação, a transmutação, de uma forma de vida para outra. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma para melhor. Eis um aforisma da ciência do mundo espiritual. Leia-se a respeito da evolução e evolução em dois mundos, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, e em A Grande Síntese, de Jesus Cristo, psicografada por Pietro Baldi. 2.5 Amor aos elementais. Deixamos, de propósito, este tópico por último, para melhor chamar a atenção dos prezados leitores sobre ele. Trata-se de uma realidade, que nada mais é que a consequência da lei da evolução. Se Emmanuel falou que 5 espécies animais estão próximas da transição para a fase humana, o cão, o cavalo, o asno, o macaco e o gato, é evidente que haverá uma espécie intermediária entre esses animais e os seres da fase humana. Aliás, não se processa a evolução como se alguém subisse uma escada. A escada não existe na natureza, mas é uma invenção humana, pois o que existe é um aclive, uma subida, imperceptível, mas contínua, que faz o átomo, um dia, se tornar um Cristo, no decurso dos milênios sem fim. Por que, então, alguns são resistentes à ideia de que os elementais são seres quase humanos? Transcrevemos abaixo uma referência que encontramos na internet, que retrata uma das interpretações que se dá à expressão elementais. Elementais é o nome dado a todo e qualquer espírito existente na natureza. Todo o princípio divino, após emanar-se do absoluto, deve iniciar seu processo de desenvolvimento incorporando-se à matéria. Essa incorporação,
Segundo os princípios platônicos da metempsicose, acontece consoante a uma ordem estabelecida. Os princípios divinos devem iniciar sua jornada no mundo material incorporando-se inicialmente ao reino mineral. Após o aprendizado neste reino, o princípio divino deve passar ao seguinte estágio, ou seja, ao reino vegetal. Após concluir o aprendizado do reino vegetal, o princípio divino deve passar ao estado animal, e, posteriormente, ao estado humano. Também são conhecidos como personagens fictícios, que representam seres da natureza e que seriam capazes de controlar os elementos e os representar. São eles: silfos, os elementais do ar; salamandras, os elementais do fogo; ondinas, os elementais da água; gnomos, os elementais da terra. De acordo com Pappus, o caráter essencial dos elementais é animar instantaneamente as formas de substância astral que se condensem em volta deles. Seu aspecto é variável e estranho, ora são como uma multidão de olhos fixos sobre um indivíduo, ora são pequenos pontos fixos luminosos rodeados de aura fosforescente. Podem, ainda, parecer criaturas indefinidas, combinações de formas humanas com animais. Ainda segundo Pappus, cada elemental deve ser invocado pelo nome de seu gênio. Gob é o gênio da terra, Djinn é o gênio do fogo, Paralda é o gênio do ar, e Nix é o gênio da água. Os elementais são invocados pela prece e o ritual completo prevê o uso do círculo mágico, com o magista voltado para o ponto cardeal correspondente, apresentando o instrumento característico de cada um, chamando-os pelo nome de seus gênios. O círculo mágico garante o isolamento e proteção contra qualquer surpresa da parte das potências do astral. A meditação, na obscuridade, com o corpo isolado por uma manta de lã e com a espada à mão, tendo proferido preces pedindo auxílio aos mestres, também pode propiciar a visão dos elementais. Há uma outra referência, que merece destaque, pois que se trata de uma entrevista com Divaldo Pereira Franco. Os elementais. O material abaixo chegou ao nosso conhecimento por meio de uma correspondência do grupo Sociedades Secretas. É uma psicografia do excepcional médium kardecista baiano Divaldo Pereira Franco, a Torrente. Aliás, ao se falar em espiritismo no Brasil fala-se em Chico Xavier. Falou em Chico, falou em Divaldo. Falou em Divaldo, falou em Chico. Coisas da Terra de Mainha. Transcrito da revista Allan Kardec. Divaldo Franco responde sobre os elementais, fadas, duendes, gnomos, silfos, elfos, sátiros, etc. Existem os chamados espíritos elementais ou espíritos da natureza. Divaldo P. Franco. Sim, existem os espíritos que contribuem em favor do desenvolvimento dos recursos da natureza. Em todas as épocas eles foram conhecidos, identificando-se através de nomenclatura variada, fazendo parte mitológica dos povos e tornando-se alguns deles deuses, que se faziam temer ou amar. Qual é o estágio evolutivo desses espíritos? DPF. Alguns são de elevada categoria e comandam os menos evoluídos, que se lhes submetem docilmente, elaborando em favor do progresso pessoal e geral, na condição de auxiliares daqueles que presidem aos fenômenos da natureza. Então eles são submetidos hierarquicamente a outra ordem mais elevada de espíritos, DPF, de acordo com o papel que desempenham, de maior ou menor inteligência. Tornam-se responsáveis por inúmeros fenômenos ou contribuem para que os mesmos aconteçam. Os que se fixam nas ocorrências inferiores, mais materiais, são, portanto, pela própria atividade que desempenham, mais atrasados submetidos aos de grande elevação, que os comandam e orientam. Estes espíritos se apresentam com formas definidas, como, por exemplo, fadas, duendes, gnomos, silfos, elfos, sátiros, etc. DPF, alguns deles, se não a grande maioria dos menos evoluídos,
que ainda não tiveram reencarnações na Terra, apresentam-se, não raro, com formas especiais, pequena dimensão, o que deu origem aos diversos nomes nas sociedades mitológicas do passado. Acreditamos pessoalmente, por experiências mediúnicas, que alguns vivem o período intermediário entre as formas primitivas e hominais, preparando-se para futuras reencarnações humanas. Quer dizer que já passaram ou passam, como nós, espíritos humanos, por ciclos evolutivos, reencarnações. DPF. A reencarnação é lei da vida através de cujo processo o psiquismo adquire sabedoria e desvela o seu Deus interno. Na questão no 538 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec interroga: formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem os fenômenos da natureza? Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? E os benfeitores da humanidade responderam: que foram ou que serão. Algum dia serão ou já foram homens terrestres. DPF. Os mais elevados já viveram na Terra, onde desenvolveram grandes aptidões. Os outros, menos evoluídos, reencarnar-se-ão na Terra ou outros mundos, após se desincumbirem de deveres que os credenciem moral e intelectualmente, avançando sempre, porque a perfeição é meta que a todos os seres está destinada. Os elementais são autóctones ou vieram de outros planetas. DPF. Pessoalmente acreditamos que um número imenso teve sua origem na Terra e outros vieram de diferentes mundos, a fim de contribuírem com o progresso do nosso planeta. Que tarefas executam? DPF. Inumeráveis. Protegem os vegetais, os animais, os homens. Contribuem para acontecimentos diversos, tempestades, chuvas, maremotos, terremotos. Interferindo nos fenômenos normais da natureza sob o comando dos engenheiros espirituais que operam em nome de Deus, que não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos, como responderam os venerandos guias a Kardec, na questão 536b do Livro dos Espíritos. Todos eles sabem manipular conscientemente os fluidos da natureza. DPF. Nem todos. Somente os condutores sabem o que fazem e para o que fazem, quando atuam nos elementos da natureza. Os mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto não suspeitando sequer que são instrumentos de Deus. Nós não os vemos normalmente. Isto significa que não se revestem de matéria densa. DPF. O conceito de matéria, na atualidade, é muito amplo. A sua invisibilidade aos olhos humanos, algum indivíduo, demonstra que sejam constituídos de maneira equivalente aos demais espíritos da criação. Encontram-se em determinada fase de desenvolvimento, que são perceptíveis somente aos médiuns, as pessoas de percepção especial, qual ocorre também com os espíritos nobres, que não são detectados por qualquer pessoa destituída de faculdade mediúnica. Qual é o habitat natural desses espíritos? DPF. A erraticidade, o mundo dos espíritos, pertencendo a uma classe própria e, portanto, vivem em regiões compatíveis ao seu grau de evolução. Misturam-se aos homens e vivem, na grande maioria, na própria natureza, que lhes serve de espaço especial. Uma das grandes preocupações da humanidade, atualmente, é a preservação do equilíbrio ecológico. Qual a atitude ou providência que tomam quando a natureza é desrespeitada pelos homens? DPF. Quando na infância do desenvolvimento, susceptíveis às reações mais primitivas, tornam-se agressivos e revoltados. À medida que evoluem, fazem-se benignos e se apiedam dos adversários da vida em qualquer forma pela qual esta se expressa. Assim, inspiram a proteção à natureza, o desenvolvimento de recursos que a preservem, a sua utilização nobre em favor da vida em geral. Em suma, fazem pela natureza o que gostariam que cada qual fizesse por si mesmo. Segunda parte. Ambiente externo. 3. Arquitetura.
Há poucos dias atrás foi inspirado ao médium um texto, que segue abaixo, intitulado Arquitetura de Fóruns e Tribunais. Há assuntos que podem ser tidos como mera fantasia de sonhador, mas que, na verdade, são muito mais importantes do que muita gente imagina. Um deles é a arquitetura dos prédios onde funcionam os departamentos da justiça. Comecemos por fazer uma comparação. A arquitetura dos shopping centers, por exemplo, costuma ser de tal qualificação que qualquer pessoa que entre em um deles tende a sentir-se tão bem a ponto de querer passar ali um dia inteiro sem o mínimo desejo de ir embora. Os atuais grandes supermercados também têm primado por essa qualidade arquitetônica, numa combinação de formas e cores, que prendem as donas de casa por horas a fio e acabam comprando até o desnecessário. Porque, então, nos prédios onde funcionam os setores do serviço público, inclusive os da justiça, não se investe nesse tipo de qualidade arquitetônica? Em primeiro lugar, é preciso definir-se o que se pretende com a justiça. Se a proposta é de impactar a sensibilidade das pessoas impondo-lhes o chamado respeito à moda dos tempos passados, em que a justiça priorizava o caráter punitivo, castigador, então, nesse caso, deve-se continuar a construir prédios com as características imponentes, opressoras, dos tempos passados, que deprimem os cidadãos que ali ingressam e, realmente, a maior parte da população faz questão de nunca entrar em nenhum fórum ou tribunal, sentindo verdadeiro mal-estar. Se, ao contrário, pretende-se transformar as casas da justiça em ambientes de cura da desonestidade, da agressividade, do espírito demandista, o tipo de construção tem de ser totalmente diferente. Compete, então, aos arquitetos, engenheiros, cromoterapeutas, terapeutas holísticos, psicólogos, médicos psiquiatras e neurologistas e outros profissionais da engenharia e da saúde coletar informações e, trabalhando em equipe, idealizar uma arquitetura em que se consigam resultados positivos para a indução à honestidade, à calma e ao espírito conciliador. Há tempos atrás escrevi um artigo intitulado Judiciário Cor-de-Rosa, baseado em estudos realizados nos Estados Unidos, que culminaram na utilização de um tom específico de rosa, de efeito calmante, em diversas penitenciárias e hospitais psiquiátricos naquele país, onde não se rasga dinheiro e que não tem tendências místicas, mas sim puramente pragmáticas. Agora trago esta nova reflexão, a fim de que os diretores de foro, dentro da sua área de atuação, e os presidentes de tribunais, numa faixa muito maior de autonomia, pensem na importância de, em primeiro lugar, definir qual a proposta da atuação judiciária, se é a tradicional, punitiva, castigadora, intimidatória, ou, ao contrário, promotora da cura moral, e, a partir daí, concretizarem a arquitetura propícia à indução mental para a mudança de paradigmas psicológicos. Sonho e realidade. Os shopping centers e os modernos supermercados respondem pelos resultados lucrativos. A justiça não pode continuar a ser sucateada, tratada como mero emissor automatizado de sentenças e acórdãos, que em nada melhoram a índole e a vida dos cidadãos. Deve transformar-se, de órgão meramente punitivo em setor pedagógico, instrutor, construtor de valores mais evoluídos em termos éticos. A figura do juiz à moda da Roma antiga já deveria ter sido substituída pela do educador. O advogado não deveria ser mais o incentivador de demandas, mas sim o conciliador, e assim por diante. Em caso contrário, estaremos caindo em descrédito cada vez maior, pois os cidadãos em geral não aprovam nossa forma de atuar, apenas nos procuram por falta de outra opção. Mas somos capazes de melhorar nossa estrutura de trabalho e, principalmente, começando por mudar a mentalidade da equipe de trabalho, iniciando por nós mesmos. Acredito que tudo isso vai acontecer e possamos vender nossos produtos igual aos shopping centers e supermercados de grande porte. 3.1 Moradia.
Gibran Khalil Gibran, em O Profeta, fala, dentre outros assuntos, na moradia, aquele refúgio que escolhemos, se temos o privilégio da boa situação financeira, por mero espírito de ostentação ou outros critérios nem sempre ideais. E, pois, um pedreiro aproximou-se e disse, fala-nos das casas. E ele respondeu, dizendo, na vossa imaginação construí um abrigo na floresta antes de construirdes uma casa dentro das muralhas da cidade. Pois assim como tendes vontade de regressar ao crepúsculo, também o errante que existe em vós, sempre distante e solitário tem. A vossa casa é o vosso corpo em ponto grande. Cresce ao sol e dorme na quietude da noite, e tem sonhos. A vossa casa não sonha. E ao sonhar não deixa a cidade e vai para os bosques e colinas. Pudesse eu juntar as vossas casas na minha mão e espalhá-las pelas florestas e pelos prados. Os vales seriam as vossas ruas, e os caminhos verdes as vossas avenidas, e procuraríeis uns pelos outros nas vinhas e traríeis nas vossas roupas a fragrância da terra. Mas ainda não chegou o momento dessas coisas acontecerem. Os vossos antepassados, com receio, fizeram-vos permanecer juntos. E esse receio perdurará mais algum tempo. Mais algum tempo e as muralhas da vossa cidade separarão os vossos lares dos vossos campos. E dizei-me, povo de Orfalese, que tendes vós nessas casas? Que guardais vós as 7 chaves? Tendes paz, acalma a necessidade que revela o vosso poder? Tendes recordações nas abóbadas que assentam nos cumes do espírito? Tendes a beleza que conduz o coração das coisas modeladas em madeira e pedra montanha sagrada? Dizei-me, tendes isto nas vossas casas? Ou só tendes conforto e o desejo do conforto, essa coisa que entra na vossa casa como hóspede e logo se transforma em dono e depois se apossa de tudo? Ah, e se transforma em domador, e com o chicote faz dos vossos maiores desejos meras marionetes. Embora as suas mãos sejam de seda, o seu coração é de ferro. Embala-vos até adormecerdes para ficar junto à vossa cama e escarnecer da dignidade da carne. E trouxa dos sentidos sensatos e torna-os frágeis navios. Na verdade, o desejo do conforto mata a paixão da alma e depois acompanha, sorrindo, o seu funeral. Mas vós, filhos do espaço que repousais na inquietude, não vos deixareis apanhar nesta ratoeira nem vos deixareis domar. A vossa casa não será uma âncora, mas um mastro. Não será uma tênue película que tapa uma ferida, mas uma pestana que guarda o olho. Não encolhereis as vossas asas para passardes pelas portas, nem curvareis as vossas cabeças para que não batam no teto, nem receareis respirar com medo de que as paredes se desmoronem. Não vivereis em túmulos feitos pelos mortos para os vivos. E, embora magnificente e resplendorosa, a vossa casa, não reterá o vosso segredo nem abrigará a vossa aspiração. Pois aquilo que é ilimitado em vós habita a mansão do céu, cuja porta é a neblina matinal e cujas janelas são os cânticos e os silêncios da noite. 3.1.1 Blindagem energética da moradia. A modernidade representada pelos grandes edifícios onde se mora ou se trabalha é uma das invenções mais antinaturais que se poderia pensar. Além de tudo, faz com que ocorram prejuízos ao equilíbrio energético das pessoas pela proximidade entre emissões negativas entre vizinhos. Por isso, que tenha de morar em apartamentos pode blindar energeticamente sua moradia, bastando, para tanto, pensar que tal está acontecendo e pedir a ajuda dos amigos espirituais. Com a repetição dessa operação a blindagem realmente ocorre, evidentemente, se o próprio interessado tiver merecimento espiritual para tanto. Para convencer os incrédulos, lembramos que Chico Xavier blindava fluidicamente sua moradia e seus armários de roupas e alimentos, apondo lacres fluídicos, pois as trevas tinham interesse em envenená-lo de variadas formas. Nossa casa deve ser o refúgio onde podemos refazer nossas energias, gastas no ganha-pão de cada dia.
Por isso, a oração e a mentalização devem contar com alguns minutos em cada dia, sendo, porém, que nossa boa sintonia mental é que funcionará como blindagem psíquica. 3.2 Local de trabalho. Os locais de trabalho costumam ser extremamente poluídos psiquicamente, devido ao fato da maioria das pessoas que ali trabalham ou comparecem não ter boa sintonia espiritual. Nesse caso, quem pretende estar em paz tem como recurso realizar sozinho a blindagem espiritual do ambiente, que, realmente, ocorrerá se houver mérito do interessado. Imagine-se os ambientes onde Chico Xavier trabalhava, ali não teria autorização de praticar o mal quem quer que fosse. Todavia, como o nível espiritual da nossa humanidade está muito aquém do patamar alcançado por Chico Xavier, cada um tem de tentar fazer o que estiver ao seu alcance, pois, em caso contrário, ficará sujeito a desgaste fluídico e outros inconvenientes no local de trabalho. A oração e a mentalização podem ajudar muito na melhoria do ambiente psíquico no local de trabalho. Como cada um, normalmente, tem de passar grande parte do dia no seu local de trabalho, é conveniente investir na higienização fluídica desse local. Se exercemos uma profissão não será por acaso, se temos este ou aquele colega de trabalho não será por acaso, se exercemos nossa profissão em determinado local não será por acaso. Estas e outras reflexões devem nos induzir a ter paciência, serenidade, boa vontade e amor universal. 3.2.1 Limpeza energética. A principal defesa é a própria sintonia no bem, pois não há como o mal prevalecer. Inclusive, se o ambiente é negativo, a melhor proteção com a qual o interessado pode ter é não entrar em sintonia mental com o mal, que, porventura, vigore ao seu redor. Quando um não quer dois não brigam, diz o ditado, que pode ser traduzido por: se você não aceita sintonizar no mal ele não o atingirá. De tempos em tempos cada um pode mentalizar a limpeza fluídica do ambiente onde trabalha, ao mesmo tempo pedindo ajuda espiritual nesse sentido. Vamos citar um exemplo tão extraordinário como o de Chico Xavier. Paulo de Tarso esteve preso por um longo tempo, sendo que, na prisão, conseguira induzir ao bem vários companheiros de pena. Mencionemos outro exemplo. Na prisão Gandhi conversava com colegas de cela e imagine-se o resultado desses diálogos. O que não se deve permitir é que pessoas mal sintonizadas psiquicamente dominem nosso interior, pois, dentro de si, cada um tem liberdade total e, por isso, mesmo que a tempestade estruja no exterior, o interior de cada um deve estar em paz. Isso é muito importante, porque, em caso contrário, estaremos oscilando entre a paz e a intranquilidade, entre o bem e o mal o tempo todo, pois, no geral, os ambientes terrenos são uma verdadeira mescla de bons e maus, virtuosos e viciosos e assim por diante. Cada um deve trazer a paz, a serenidade, o amor universal dentro de si, aproveitando as oportunidades para fazer o bem aonde quer que esteja. Aliás, ninguém é colocado pela espiritualidade superior para trabalhar num determinado ambiente sem uma razão de ser, que sempre será construtiva se ele quiser ser construtivo. 3.3 Locais de lazer. Os locais de lazer devem ser escolhidos com bom senso, pois há aqueles em que é fácil de entrar e difícil de sair ileso psíquica ou até fisicamente. Se pode usufruir de lazer saudável, por que escolheremos formas de lazer perigosas ou negativas? Nem sempre compensa irmos a determinados lugares, pois há outros mais saudáveis. Cada um deve saber o que é melhor e o que é pior, sem necessidade de estarmos a dizer mais explicitamente. 4. Natureza. Transcrevemos aqui um trecho do livro A Mãe Natureza, divulgado na internet em luisguilhermemarques.com.br e na Biblioteca Virtual Espírita. Esclarecimentos sobre o desenho da capa. O desenho pretende mostrar a natureza não como os olhos de carne a veem,
mas sim pelo seu aspecto espiritual, vendo-se um céu muito azul, que, na verdade apresenta-se dessa cor apenas para os olhos dos encanados, mas que é totalmente diferente pela visão dos espíritos superiores desencanados. No centro desse céu irradia sua energia fecundante, que nada tem de material, sendo desconhecida pela ciência materialista, reducionista. O formato da irradiação é diferente da simples luminosidade concentrada num foco que os olhos materiais não suportam. Vê-se uma quantidade enorme de água, onde aparecem algumas ilhas. É retratada uma faixa de terra firme. Os seres que atualmente habitam a terra firme, segundo André Luiz, migraram dos oceanos, sendo que a salinidade do seu sangue assim faz crer. Estão ali representados os 4 elementos, terra, água, ar e fogo, que analisaremos adiante. Quanto aos seres humanos encarnados, precisam conhecer toda a realidade espiritual que os cerca, dentre as quais as chamadas forças da natureza, a fim de evoluir, harmonizados com elas, rumo a um padrão de conhecimento e conduta melhor do que o que tem, no seu geral, adotado até o presente momento, a fim da Terra ingressar na categoria de mundo de regeneração. Viver em desarmonia com a natureza e estar quase sempre infeliz, inclinado às doenças de vários tipos, mesmo quando já se pratica a autorreforma moral, porque conhecer as leis da natureza é o primeiro passo para interagir com os seres infra-humanos, o que se faz absolutamente necessário, não bastando apenas o relacionamento humano. Entendamos isso pelos exemplos que os prezados leitores verão, por exemplo, de Chico Xavier. Não consideramos a natureza composta apenas pelos seres que transitam pelos reinos inferiores, mas incluímos também os seres humanos, pois, em caso contrário, estaríamos pregando um absurdo, qual seja, a consideração pelos animais, vegetais e minerais e a desarmonia com os demais seres humanos. Infelizmente, há criaturas que preferem a convivência com os bichos e as plantas, mas alimentam aversão aos seus irmãos e irmãs em humanidade, o que gera infelicidade, certamente. Consideremos, portanto, dentro do conceito de Mãe Natureza tudo que foi criado por Deus. 5. Ambiente energético extracorporal. Cada ser vive mergulhado em um ambiente energético, que os encarnados chamam de ar, mas que, na verdade, tem vida pulsante, pois é formado de nonilhões de seres, como explicado em outra parte deste estudo. Ao mesmo tempo, cada um recebe, por exemplo, raios ultravioletas e infravermelhos, corpúsculos invisíveis emanados dos vários pontos do universo e, na verdade, a interação energética entre todos os seres é que sustenta a vida de cada um. Tudo sustentado pelo pensamento fecundante de Deus. É preciso entendermos isso, para ninguém viver pensando que o egoísmo se justifica, que o orgulho não é pura ignorância das próprias limitações e a vaidade tem procedência, ao levar pessoas a quererem evidência que não merecem. Tudo no universo é obra de Deus e, quanto às suas criaturas, devemos interagir com elas, com respeito, sejam elas quais forem. Com amor universal, pois somos todos filhos do mesmo Pai, e tudo que represente felicidade conspirará para nossa vida ser cada vez melhor. 5.1 Escolha dos amigos, espaço sagrado. Mesmo tendo amigos queridos, temos de manter o que chamamos de espaço sagrado, a fim de estarmos a sós com nossa própria intimidade espiritual. Por isso é que Jesus disse, quando fores orar, vai ao teu quarto, feche a porta, e, em segredo, ora a teu pai, e teu pai, que sabe o que se passa em segredo, te recompensará. Entendamos a importância do espaço sagrado. 5.2 Blindagem espiritual, oração e mentalização. O livro Confissão Prece, de Maria Clara, divulgado na internet em luizguilhermemarques.com.br e na Biblioteca Virtual Espírita, traz um trecho que iremos transcrever abaixo.
prece em qualquer manifestação de religiosidade existe sempre algum meio dos adeptos se dirigirem aos seres por eles considerados superiores, da existência das preces. No caso do cristianismo, há uma oração tida como a mais expressiva, que é Pai Nosso, ditada pelo próprio Divino Mestre, e que consideramos, com razão, a mais perfeita de todas, pois resume tudo o que se possa dizer ao Pai Celestial. Há uma outra de grande valor, que é a Ave Maria, como se sabe, dirigida à Mãe Santíssima, espírito cuja evolução sequer temos condições de avaliar, mas que se preocupa com todos os habitantes da Terra na qualidade de sua verdadeira mãe espiritual, a quem dedica atenções maternais, principalmente aos suicidas. Uma terceira, de imenso potencial espiritual, e a que ficou conhecida como prece de Francisco de Assis. Podemos acrescentar a esse rol uma quarta, que é a prece de Caritas, muito conhecida dos espíritas em geral. Quando Tiago aconselhou a oração, sugeriu que, através dela, uns pedissem em favor dos outros. Cabem aqui as seguintes indagações. 1. Os pedidos devem ser dirigidos a quem? 2. A expressão outros englobaria apenas os irmãos e irmãs da mesma corrente religiosa. 3. Quais os tipos de pedidos devem ser feitos? Estudaremos este tema da forma mais acessível que conseguirmos. Dever diário. O hábito de orar diariamente não é comum entre os ocidentais, pois encontram-se muito ligados aos interesses materiais e, na verdade, sua fé em Deus não é tão sólida quanto dizem ser. Preferem confiar em si mesmos e nos recursos materiais com os quais possam contar ao invés de esperarem alguma coisa de Deus, que não vem. O materialismo é muito forte no Ocidente, apesar da imensa quantidade de correntes religiosas e filosóficas, cujo número cresce a cada dia. Orar, no sentido mais elevado da palavra, é entregar-se a Deus, sem nada pretender que não seja estar em contato com nosso Pai, que nos ama infinitamente. O que se aconselha é iniciarmos cada dia com uma breve oração, de agradecimento ao Pai pela vida, pelas bênçãos que recebemos e o pedido de que nosso dia transcorra pleno de realizações no bem, e, antes de dormir, agradecer pelo dia vivido e pedir um sono reparador, a fim de que, no dia seguinte, continuemos nossas tarefas no bem. Devemos criar esse hábito, o qual muito beneficiará a cada um em todos os sentidos. Todavia, deve haver o propósito verdadeiro de servir no bem e não apenas relacionarmos petitórios em favor de nós próprios, dos nossos amigos e parentes. Tiago nos aconselha a orar uns pelos outros, ou seja, em favor de todo mundo, sem distinção. A oração dos egoístas contempla apenas seus afetos, mas se assemelha do falso religioso, a que Jesus se referiu. Conscientizemo-nos quanto ao dever de orar em favor de todos, a fim de evoluirmos no amor universal. Pedidos em favor dos outros. Se formos analisar literalmente o Pai Nosso, a Ave Maria e a prece de Francisco de Assis, veremos que nelas não há nenhum pedido explícito em favor dos outros. Todavia, na prece de Caritas sim. Comentaremos ligeiramente cada um dos seus tópicos. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. As expiações, provações e missões exigem de cada espírito muita determinação em continuar adiante, havendo momentos de insegurança e fragilidade. Chico Xavier mesmo dizia que havia dias em que parecia que iria enlouquecer. Todos, indistintamente, são submetidos ao aprendizado, conforme seu nível evolutivo, o qual apresenta lições de certa dificuldade. Por isso, devemos pedir em favor dos outros a força necessária para continuarem evoluindo. Dai a luz àquele que procura a verdade. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, na qualidade de médium de Deus, portanto, autorizado pelo Pai Celestial. Quem procura Jesus, na própria pessoa dele ou de algum dos seus discípulos, merece receber a luz do conhecimento espiritual. Trata-se de outro pedido em favor dos que são sinceros na procura de Deus.
Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. A compaixão representa o sentimento de benevolência geral e a caridade é mais direta no sentido de beneficiarmos os demais seres. Esses pedidos devem ser formulados em favor de todos, para que se transformem de egoístas em desapegados, de orgulhosos em humildes e de